Nossa República recebe hoje com muita alegria o ator Eduardo Butaka. Butaka, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mauro, agradeço aí a todos o nosso público, aí, o seu público do Nossa República. É um prazer, um privilégio estar aqui conversando com vocês. E é isso aí. Querido, eu vou começar perguntando. Eu acho assim que você é uma figura pública, Mato Grosso inteiro gosta muito de você, tem uma referência muito divertida, muito positiva sua. Mas eu acho que você, como pessoa, é pouco conhecido, você parece meio reservado. Não sei por quê. Você é aqui de Cuiabá? Eu sou essa pessoa aí, eu sou extremamente, na verdade, sou bem reservado, assim. Algumas pessoas até acham que, É quando um tem o pouco de empáfia. primeiro empáfia, acha assim, nossa, ele é... Eu já ouvi, depois que eles conhecem, eles falam para mim assim, nossa, achei você sisudo, ou você muito fechado, muito sério. Aí eu não sei, acho que eles imaginam a Penélope chegando e falando, olá! Esses dias eu levei um É, susto, porque porque faz uma associação, né? Às vezes com os personagens, esses pode dias eu levei ser. um susto. Eu fui ao cinema, né? E eu tava com uma prima, minha sobrinha e um amigo. E aí, quando eu tô passando, comprei, eu tava meio atrasado para a sessão, a gente comprou ali no guichê eletrônico o ingresso do cinema. Quando eu tô passando, passa uma menina do meu lado, baixa a máscara e faz assim, ó, olá! E passa assim, com a língua bem perto da minha orelha. Eu levei um susto assim, eu falei, gente, que menina doida. Aí eu olhei para trás, ela ficou rindo e ela continuou, olá! Eu falei, olha que abusada. Só fã, só fã. Eu, Maravilha não, eu isso, achei né? engraçado. Eu achei engraçado, só que ao mesmo tempo assim, é um contexto tão diferente e a pessoa é a prova de que a pessoa cria um imaginário de que Claro. Os seus eu dou essa personagens, as liberdade pessoas sem idealizam querer, né? você com uma proximidade muito grande com os seus personagens. Mas, olha, vamos falar disso depois. Eu quero saber de você. Você é paulista? Que encara os Não, não, paulistas? não sei também de onde que tiraram isso, mas me falam. É, eu só pareço paulista até me soltar um pouquinho. Quando eu me solto, eu já começo a soltar o sotaque, já falar bem arrastado, cuiabano. Eu sou cuiabano, mano. Eu sou nascido aqui mesmo. Nasci no Hospital Geral. A minha mãe ela é goiana, a Vera. Ela é nascida em Santa Helena, no interior de Goiás. Os meus avós são migrantes, né? Maternos são migrantes de Minas e Goiás, depois vieram para Mato Grosso. Já o meu pai, ele é cuiabano também, nascido aqui, mas ele tem descendência sírio-libanesa. Tá Porque os meus explicado. bisavós, Tá tá explicado explicado. a Que é essa barba, cara o com os nariz, motolitos, desse jeito. É Ciro de Libanês, já podia ser. Tem uma origem árabe para... É isso. tem um pezinho ali no Oriente Médio. Aí isso E explica o Butaca, é isso? O Butaca é isso, o sírio-libanês. Butá, isso. Na verdade, assim, é uma confusão sempre, porque existe o Abutaca e o Butaca, só que é a mesma família. Só teve uma divergência ali na hora de registro, porque quando eles vieram para o Brasil, quando meu bisavô veio para o Brasil, isso na década de Já 20, entendi, já eles entendi. tiveram que traduzir os sobrenomes, né? E aí deu essa confusãozinha, assim, e vieram em Falava três Butaca, irmãos. o cartorário achava que era japonês, botou Butaca. Foi isso, não? E foi mais ou menos isso. E não tinha não tinha uma grafia específica, né? Porque é a butaca. Então, tipo, eles colocavam lá e o próprio K é um marcador de estrangeirismo, né? Porque essas Sim, letras não foram tinha. inclusas no nosso alfabeto recentemente, porque elas nem existiam. Então, quando você queria ali deixar claro que era um imigrante, um estrangeiro, então colocava o K, o W, o Y, né? Então é daí que Verdade. vem. E para Cuiabá, eles vieram também junto com um grande processo imigratório de colonos libaneses que vieram para Cuiabá, acho que na década de entre 40, 50, 60, continuaram chegando. Né? Aí tem as famílias mais tradicionais aqui, que são os Maluf, os Fares, os Abdala, enfim. Meu avô, que é vivo até hoje, seu Fauser, vovô Fauser, que a gente fala, ele conta que eles chegaram meio que juntos na mesma caravana, e aí cada um foi seguir uma E profissão, seu né? avô Geralmente tiveram comerciante medicina, sempre.
comerciante, depois ele foi servidor público. O meu avô chegou a ser secretário de obras aqui em Cuiabá. Olha. Lá atrás, quando Vuolo foi prefeito. prefeito, isso. Porque o Vuolo, ele é casado com a minha tia-avó, com a irmã da minha avó. Foi casado. Olha, você falou do Ziad, eu não posso deixar de, como ele falou, dos Fares, né? E o Ziad hoje é dos grandes expoentes da família. E eu tenho o privilégio de conviver com o Ziad aqui em Chapada. Você sabe que eu e o Thiago Mourão assumimos aqui essa coisa de ser chapadense, né? Eu gravo o programa daqui de Chapada e trabalho nas minhas coisas numa redação aqui em Chapada. E de vez em quando encontro o Thiago na rua e tal, a gente bate papo. Aliás, eu tenho que trazer ele aqui, vai ficar magoadíssimo que eu trouxe você antes dele, mas tudo bem, eu me acerto com ele. Mas é o seguinte, o Ziad estava falando do privilégio, além dele ser uma cabeça, né, um cara maravilhoso para conversar, ele tem uma bagagem muito, muito interessante, Sim. Mas ele tem um predicado que eu acho fantástico, que é a gonça. A gonça é a coisa mais maravilhosa do universo, né? E aí a gente vai comer comida árabe. Eu gosto muito de comida árabe. A gonça cozinha de tudo maravilhosamente bem. A comida da gonça é irretocável. E eu gosto muito de comida árabe. Então, de vez em quando, eu compartilho desse privilégio de ter a gonça aqui pertinho com o Ziad, né? A Gonça, ela é realmente uma chefe, uma cozinheira incrível, sabe? Eu já tive também o privilégio de experimentar a comida dela. Eu acompanhei ela no reality show que ela participou, que foi na GNT, né? Premiadíssima, né? Ela e a irmã, né? As duas foram pra final, uma coisa incrível e inédita. Então, E ela é uma bruxa na cozinha, né? Domina todos ela os é alquimista, né? temperos. Alquimista mesmo. Mas você Ela é falando da muito boa. culinária, Mauro, a culinária realmente, eu acho que é uma das melhores formas de você conhecer uma cultura é pela sua cozinha, né? É Pela sua verdade. gastronomia. Eu acho, eu não tenho certeza, viu, Butaca? Desculpe te interromper. Eu acho que eu tenho que ter um pezinho no Líbano, na Síria, em algum lugar por aí. Porque o Você que tem eu todo o gosto de biotipo. comida árabe é um negócio impressionante. Eu sou absolutamente... assim, dizem que a minha família tem origem na Península Ibérica, então não é de se admirar que lá atrás eu devo carregar alguma coisa de sangue. Mas sou apaixonadíssimo por comida árabe. E você estava falando da gastronomia? A comida árabe é uma das únicas coisas que ainda me mantém conectado com a minha ancestralidade libanesa, porque como a minha família não é muçulmana, eram árabes cristãos, né? E o cristianismo ele é mais cosmopolita e misturou muito com o próprio cristianismo do Brasil, então isso acaba que se equalizando né? Eu percebo que as famílias Traz com um certo origem... distanciamento, vamos dizer assim. Isso. E eu percebo que as famílias muçulmanas, elas conseguiram, talvez pelo próprio conservadorismo, eles conseguiram manter mais alguns hábitos, até o idioma, a língua, coisas que na minha família se perdeu há muito tempo. Mas a culinária ainda se mantém. Então a gente come charuto, quibe, esfirra, tudo que você pensar. E meu avô, que é o grande cozinheiro, sempre foi o Aí grande eu pensei cozinheiro que da era família. você, pô. Então, e aí eu acho que a minha referência de cozinha também passa por ele, porque já começou com uma quebra de paradigma, assim, porque eu vi o meu avô cozinhando. Então, assim, aquela coisa do lugar de mulher na cozinha, na minha família, não era bem assim, não, sabe? Então, eu já começo enxergando assim, nossa, quero cozinhar igual o meu avô, sabe? Que é uma Interessante. maravilha, né? Olha, eu estou me colocando à sua disposição, caso seja necessário, para algum banquete árabe na sua casa. Bora Estou marcar a prontíssimo. chapada aí. Já chama Vamos. Ziad, a gente já faz um... Mas daí você tem que estar pronto para competir com a Gonça, né? E com a mãe do Ziad, né? Que a mãe do Chega Ziad de também é... competição. Chega. Chega de Mas competição de culinária por um tempo. como é que começou? Quer dizer, você estava falando que você é cuiabano, você é do CPA, não é isso? E Isso. você se criou lá? Como é que é isso? Você, escola pública, escola privada? Da onde que surge o ator, ou essa vontade de ser ator, que te levou a chegar onde você está hoje? Bom, eu nasci em Cuiabá, né? Nasci
e fui criado no bairro do CPA. O meu pai, ele é um dos primeiros, ele disse que ele é o segundo. Eu ainda não fui checar nos registros para ver se é verdade. Ou se ele só quer se fazer, sabe? Mas ele diz que é o segundo morador do CPA 4. Quando eram casas de Coab e foram, né, enfim, povoando o bairro, o meu pai e minha mãe foram adquirir uma casa lá, e eu era um recém-nascido, e já fui, né, para lá, tinha acabado de nascer, e eu cresci nessa grande comunidade que era o CPA, que daquela época era muito diferente do que é hoje, né? As casas, para você ter uma Devia ideia, ser eram mais casas... distante, mais isolada. Primeiro que as casas eram todas iguais, e muito pequenas, e não tinha um muro. Então, só aí você já derruba a diferenciação, sabe? Aquele sentimento de coletivo fica muito mais forte. É claro que cada um ia ajeitar a sua casinha, do jeito que você, né, com a sua identidade e tal, mas essa coisa de, tô fazendo um bolo, acabou o ovo, vai lá na casa de Tânia emprestar um ovo. A gente corria lá, a criança trazia, aí fazia o bolo, depois levava para Tânia um pouco do bolo. Então, esse senso de coletividade, ele vem muito forte para mim com essa minha experiência. E eu sempre estudei em escolas do bairro mesmo. Estudei primeiro no Victorino Monteiro da Silva, depois eu fui para o Colégio Padre João Panaroto. Eram escolas estaduais ali no bairro, porque nós somos em 4 irmãos, né? Então, você pensa ali em uma casa, meu pai e minha mãe sempre trabalhou, e cuidar de 4 filhos, né? Então, a gente precisava estudar ali, então estudava geralmente na mesma escola, um olhava o outro. Que E dá um eu senso de fiquei família ali, também bacana, né? Essa convivência na muito forte, infância. muito forte. Os meus pais sempre tiveram pequenos comércios para complementar a renda, então eles trabalhavam em órgãos públicos de manhã, e depois no contraturno à noite, assim, eles tinham um espetinho ou abriram uma sorveteria, e a gente estava sempre ali ajudando. Sempre eram negócios familiares bem pequenos, bem para complemento de renda. Quando eu gostava muito de brincar na rua, brincar até tarde, eu brincava de tudo que você pensar. E ali já começou essa coisa, eu sempre gostava de brincadeiras que envolviam muito a criatividade, eu gostava desse... Mas, ao mesmo tempo, eu era muito introvertido na escola. Eu não saía para o intervalo, eu gostava de ficar em casa. Ou em casa Sério, não, de ficar dentro da sala. da sala. Eu não Mas, gostava, para mim, assim, era uma engraçado, não tem nada a ver com os seus personagens, que são todos absolutamente extrovertidos. Não, nada a ver, Não nada a consigo ver. imaginar você fechado, CDF, essas coisas, não consigo imaginar. Tanto que eu conto no meu espetáculo Se Perguntarem Não Fui Eu, que é um solo, né? E eu começo de cara limpa, sem personagem, fazendo uma introdução, e eu conto que tanto isso é verdade que quando a minha mãe foi me assistir no teatro pela primeira vez, ela ficou chocada, ela ficou em choque. Porque, primeiro, a minha mãe, ela tinha pavor de palavrão. Não podia falar palavrão na minha casa de forma alguma, assim, ela falava assim, falou palavrão, perdeu a razão. Então, assim, se eu brigasse com meu irmão, ele me batesse, eu Educadora chorasse, mesmo. isso. Se ele me batesse, eu começasse a chorar, e eu falasse, seu filho da... Minha mãe chegava e brigava comigo, não interessa se ele tinha me batido, sabe? Porque ela tinha um pavor, eu não sei o que ela pensava, assim, acho que ela achava que o palavrão era porque é o primeiro estágio para a gente se perder na vida e virar um marginal, sabe? Ela era muito Né? caxias com isso. E quando ela foi me ver no teatro pela primeira vez, ela saiu em choque, assim. Eu não vou falar que ela saiu orgulhosa, ela saiu em choque porque ela viu. Primeiro, que eu sabia falar palavrão, muitos palavrões, inclusive. Segundo, ela viu que eu andava de salto melhor do que ela. E terceiro, que ela viu que eu montada, eu brinco, né? Eu era mais bonita que minha irmã. Então, assim, foi uma surpresa mesmo assim, inclusive para mim, sabe? Quando eu comecei a ir para a cena, isso já na escola técnica, onde eu tive o primeiro contato primeiro passei pela escola militar e depois eu acabei indo para a escola técnica. E na escola Peraí. técnica... Só um pouquinho. Como assim escola militar? Pois Peraí. é, né, para você Vai ver. ter que contar essa história daqui a pouquinho, a gente vai para o intervalo, tá bom. Gente, é um instante só, viu? Você fica aí, a gente vai para o intervalinho e eu volto já já com o Eduardo Butaca contando dele na escola militar. Pasme.
Nossa República está de volta, entrevistando nessa semana o ator, comediante Eduardo Butaca, que está nos surpreendendo com a sua história de vida. Escola militar? Pois é, eu Como é tive que essa aconteceu intervenção. isso? Eu tive uma intervenção militar na minha vida, né? Porque A assim, minha mãe. você na escola pública e tal, normal. A maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, estuda em escola pública ou estudou em escola pública, no meu caso, enfim. A maioria das pessoas tem essa passagem pela escola pública e se forma, aliás, muito bem na escola pública, né? Existe um certo preconceito, claro que tem lá as deficiências e tal, mas existe um certo preconceito, mas a escola pública é também um bom lugar para se aprender. Dura é ficar fora da escola, né? Mas vai lá, escola militar. Então, a minha mãe tinha uma preocupação pela questão de... Existia muita greve, naquela época mais ainda do que hoje. Então, nosso ensino ficava muito defasado. E Acabei de ela falar bem da escola tinha... pública, você está esculhambando com a escola pública. Não, era ótimo, assim, a minha base toda vem da escola pública, Mas tinha né? esse problema mesmo. Tem até hoje, né? Só que esse preconceito ele era tão forte, esse estigma de que a escola pública era muito inferior, tal, que E a eu sua mãe é cresci. professora? A minha mãe foi professora de magistério, assim, até ela acabou exercendo pouco a profissão como professora, mas ela chegou a ser educadora, assim, por bons anos. E ela é formada em letras também. O que acontece? Esse preconceito ele era tão forte, Mauro, e é interessante a gente falar, que eu tinha meus primos, assim, principalmente pai de pai, eles estudavam em escolas particulares, escolas muito boas aqui. E rolava sempre essa como se diz, esse comentário de que o meu ensino era muito inferior, porque eles estavam vendo coisas lá na frente e eu não. E isso me fez crescer até uma certa idade muito inseguro, assim, em relação ao que eu estava aprendendo, porque aquilo foi entrando na minha cabeça de que eu era atrasado, Claro. que eu era atrasado, que eu era atrasado. Quando eu fui para a escola militar, que aí já tinha fama de ter um ensino mais... Era ótimo comparar, né? Mas o que se falava era isso, que tinha um ensino mais parecido com o das particulares. E lá, por seguir uma certa agenda militar, não fazia greve. Então falaram assim, não, minha mãe falou, não, você tem que ir para militar, vai ter teste de seleção, faz. Acabei fazendo o teste, entrei na escola militar, e lá foi muito interessante, porque lá teve uma virada da chave, assim, para mim. Primeiro porque eu perdi um pouco da vergonha, que eu tinha muita vergonha, foi justamente na escola militar, mas porque, hoje eu sei, assim, analisando, olhando para trás, que foi por causa desse contato com... como era uma escola que estava no centro, no Porto, no caso, eu tinha que pegar ônibus para ir, então lá tinha alunos de vários bairros, e eu tive esse contato com diferentes culturas de diferentes bairros. Sim, E porque até aí, então você era CPIorquino. sim, e ali todo mundo se conhecia no bairro, né, na escola. Então, assim, você estudava com seus próprios vizinhos. Então, assim, o seu mundo fica um pouco limitado. Ampliou o seu Não universo, né? isso, mas é assim restrito. Ele é muito intenso, mas ele é restrito. E aí quando eu comecei, e também assim, você começa também a se deparar com diferenças de classe social já. Porque quando você vai para uma escola de centro, você vai estudar com o filho de um coronel, sabe? E ele já tem uma condição de vida muito melhor. Você vai fazer trabalho na casa dele, você já fala, nossa, sabe? Então, assim, você também começa a ter acesso a outros códigos, a outros símbolos que você não tinha, sabe? E ali eu comecei a me encontrar, sabe? Eu fiz amizades, assim, de gente que pensava muito igual e ao mesmo tempo trazia uma referência, assim. Eu tinha uma colega, cara, Lorena, eu achava ela muito engraçada, e ela era muito espontânea, e aí quando eu via, eu estava imitando ela, sabe? Eu estava falando igual, copiando os trejeitos, eu estava tentando me encontrar, né, enquanto adolescente ali, e eu via outros, e a gente começou a brincar de ir na frente da sala, durante os intervalos das aulas, e imitar Liu Arruda. Porque numa O conversa Lio já de era que uma eu era muito... referência nessa época para você. Já, a referência que o Liu era a cassete dele, o Você Quer Ver, Escuta.
que meu pai tinha, e eu ouvi ela várias vezes, de frente para trás, de trás para frente. E conversando na sala, eu descobri que a minha amiga Lorena também era fã e que ela ouvia muito essa fita. E a gente começou a reviver essa fita. Aquela parte que ele chega e fala assim, a senhorita dá, não sei o quê, vamos fazer. Aí ela teve a ideia, vamos na frente da sala fazer essa cena. Eu fiquei em choque, eu falei, como assim? Vamos lá na frente, não tá tendo aula mesmo, a gente vai lá e você faz o cara que veio de São Paulo e vai tirar a moça para dançar e eu sou a mocinha cuiabana que tá lá esperando. Eu falei, tá bom, bora. E a gente fez isso uma vez, a sala morreu de rir, e a gente começou a fazer isso várias vezes, fazer sketches. Eu nem sabia o conceito disso, mas a gente tava fazendo, eu não sabia que tinha esse nome. Mas aí quando eu vi, eu tava fazendo sketches de humor lá, e aí eu prestei o teste de seleção. E Leo foi uma grande escola, né? Vamos abrir esse parênteses aqui, né? Foi um grande ator, uma grande figura humana. Eu tive o privilégio de conviver muito com ele, ajudá-lo em algumas coisas, além de ser um fã, né? Porque o Leo era engraçadíssimo, né? Ele tinha uma sensibilidade para criar as piadas e enfim, aquela coisa escrachada do cuiabano, que é levado ao cubo, né? De uma forma muito, muito... E, ao mesmo tempo, não era uma coisa preconceituosa, não era uma coisa ruim. Mesmo quando ele falava do paranaense, por exemplo, que cheque de Bomerinos, né? Que ele botava a mão na cabeça e tal, era um negócio engraçadíssimo. Porque Cuiabá viveu também essa coisa da invasão de muita gente do Sul, com muito picareta, como é em qualquer lugar, né, que tem muita gente chegando, sempre tem aqueles que passam o cheque sem fundo, né? Eu enxergo que era um... Mas ele foi uma escola foi uma escola para mim, muito forte, e é engraçado porque como o artista perde essa... eu acredito, né, que o artista acaba perdendo a referência, assim, de até onde o trabalho dele está indo, até onde está chegando, sabe? Eu acho que o Leo, ele não podia imaginar, naquela época, que ele ia influenciar um menino lá no bairro do CPA, né, que hoje já está falando com o Mauro Camargo sobre um primo que ele ganhou em Nova York, sabe? Uma pessoa que maravilha. Não, mas é um negócio interessante, que eu vou aproveitar esse comentário seu, porque, assim, o Leo, ele tinha a loucura de fazer o humor, de fazer o teatro, e ele era um showman, né? A história dos personagens femininos, que é um negócio muito maluco na época, por si só já era de uma grandiosidade incrível, né? E fez escola que até hoje continuam fazendo o que você fez no tempo de escola, fazendo os sketches do Leo Arruda. Existem até hoje atores que trabalham isso o tempo todo, né? Muito, muito legal isso. Sim. Mas vamos lá. E aí, os sketches das peças, dos áudios do Leo Arruda? O meu timing de humor vem de Leo Arruda. É claro que depois vai passar pela minha própria subjetividade e outras referências e vai acabar virando uma outra coisa. Mas até por eu ter começado imitando ele, esse timing porque o Leo, ele tinha um humor muito rápido, ele era muito sagaz, e ele tinha um humor muito, além do deboche, era um humor muito, como eu posso dizer assim hoje? Piado, eu diria, e de uma capacidade de improviso absurda. Absurda. Então, assim, eu acabo indo beber dessa fonte, sabe? E trazendo ela para mim, enfim. Então, ele é, assim, uma grande referência, sabe? Não o conheci, não o vi pessoalmente no teatro, não tive esse prazer. Eu ouvia ele, via ele na televisão, né, nos quadros que ele fazia, mas já foi suficiente. Mas ele realmente tinha uma força muito grande, né? E era um grande personagem também da cultura local. Ele estava sempre junto com intelectuais, com todo mundo. Era uma época muito rica, né? Juntava muita gente, um período muito efervescente das artes plásticas também, Germani, Adi, Lio, quer dizer, essa coisa da cuiabania, a cultura cuiabana se manifestando de uma forma muito colorida e forte mesmo, vibrante, como são as cores de Cuiabá, né? Mas vamos lá, entrevistado a você, eu fiquei emocionado
com essa coisa do Leo. Porque foi um grande amigo, foi um grande parceiro, né? Eu Eu fui imagino. diretor da Gazeta, ele trabalhou junto uma porção de tempo no jornal, ele escrevendo, eu ajudando. Ele inspirou a gente a publicar um livro do Falar Cuiabano, de uma professora da universidade, ele nos ajudou muito, enfim, é uma figura, um parceiro, sem contar das noitadas, né? De virar noite nos botecos da vida, tomando cerveja gelada, porque Cuiabá é uma maravilha com cerveja gelada, né? Você está falando do livro da Cristina, inclusive, né? Porque é um negócio... Enfim, ele foi maravilhoso, né? Foi uma estrela mesmo que passou por aqui. Bacana, bacana mesmo. Né? Você estava falando desse início, né? Na inspiração do Leo, etc, etc. Mas e aí, como é que despertou para você essa coisa? Tomou consciência? Opa, eu vou ser ator, eu gosto disso. Como é que isso surgiu? Demorou para surgir, assim, eu acho. Porque eu comecei a fazer de forma muito genuína e muito natural. Quando eu fui para a escola técnica, eu comecei a... Lá a gente tinha a disciplina de arte, e você podia escolher a qual modalidade, se era música, se era artes plásticas, se era teatro, e eu fui para as artes plásticas, porque eu não queria... Eu ainda tinha esse traço ainda de eu não quero contato, eu quero as plásticas só vão me dar alguma coisa, eu vou fazer um artesanato ali, e depois eu vou para minha casa, eu vou ter minha nota, e era isso que eu queria. Só que aí você começa você não é impossível economizar a vida, né? A gente não decide assim, eu vou viver só um pouquinho hoje. Não, a vida ela acontece. E quando eu me vi, a minha vida estava acontecendo. E eu estava já entrosado num grupo de amigos e um amigo chegou para mim e falou assim: Edu, eu preciso que você me ajude a entrar no festival de teatro da Escola Técnica, no Fest Anima. Aí eu, como assim? Eu vou te ajudar? Eu nem faço teatro, sou de outra habilitação. Ele falou assim, não, é que se você não me ajudar, eu não vou conseguir. Porque você é bom para organizar. E ele gostava muito de teatro, o sonho dele era ser ator e tal. E aí eu falei assim para ele, tá, me diz o que eu tenho que fazer, eu te ajudo. Me ajuda a escrever uma peça. Eu falei, Só meu isso. Deus. Não queria Só nada, que só eu acho, escrever a peça. olha, hoje pensando, ele se chamava Felipe, ele já faleceu. Inclusive, ele faleceu de uma forma bem trágica. Enfim. E talvez ele já tivesse naquela época uma sensibilidade que eu não tinha, não sei. E talvez ele tivesse percebido em mim algo que eu não percebia, que era a capacidade de escrever, sabe? A capacidade da dramaturgia. Porque ele falou na época sobre assim, você escreve muito bem, os nossos trabalhos que a gente faz junto, você tem sempre... E você tem umas sacadas e tal. Eu acho que se a gente duplar, assim, a gente vai conseguir escrever uma boa... Aí o que eu fiz? Eu fui para biblioteca da escola buscar peças de teatro, porque eu não sabia nem como era a estrutura de um texto teatral. Eu não sabia. Né? Eu sabia fazer teatro na escola, que Mas a tomou o caminho tia certo, escrevia... biblioteca, né? A tia falava assim, essa aqui é a sua fala, enrolava no papelzinho, né? A gente levava para casa, decorava, chegava, apresentava. Não conhecia. E aí eu fui ler, eu entendi. Falei, então é assim, o personagem fala, né, a estrutura ali da rubrica, que eu ainda nem sabia que chamava rubrica, enfim. E aí a gente acabou escrevendo uma peça chamada Alienada Eu, que era muito divertida e era uma peça muito colaborativa. A gente fez uma estrutura, mas era durante os ensaios que o texto ia... E era engraçado, cara, é engraçado como a gente faz coisas intuitivamente e depois a gente vai estudar e ver que esse processo ele é reconhecido academicamente, ele existe. E eu já fazia isso de forma intuitiva, que era um texto colaborativo. E esse processo work in progress, sabe? Tipo, da gente estar fazendo e escrevendo ao mesmo tempo. E eu virginiano, totalmente sistemático. Eu ficava pistola de ter que refazer o texto, porque tudo era mais difícil naquela época. Para você imprimir um texto era mais difícil, né? Então eu ia lá e escrevia o texto. Fulano entra e diz isso. Tinha que Fulano pegar, sai e diz... rasgar tudo, botar tudo na máquina de novo. Aí ia pro ensaio. Aí fulano falava uma coisa engraçada. Põe no texto, põe isso no texto. Eu não, vou ter que mexer no texto de novo. Eu estava preocupado em entregar, em cumprir o objetivo, sabe? Entregar aquilo e falar,
toma, isso aqui é a peça. Acabou que de tanto eu ler as falas do elenco que faltava, eu acabei tendo que fazer o personagem no final. Eu fui obrigado a frequentar as oficinas de teatro do Gilberto Nasser, porque ele colocou lá uma regra, só vai participar do festival quem vier nas oficinas. Mas hoje eu fiquei Aliás, o Nasser é uma outra figuraça no teatro mato-grossense, né? total, uma outra grande referência para mim. É. E nesse caso dele, uma referência mais técnica, sabe? Ele me ensinou a ter técnica, a ter postura, a me portar como um artista. Eu lembro de um esporro que ele deu uma vez na gente. Ele é muito exigente, né? A gente fez uma apresentação e a gente estava muito nervoso e a gente ensaiou e fez uma apresentação no encerramento do ano. E foi um sucesso. O público aplaudiu. A gente começou a comemorar e se abraçar em cena. E comemorar. Aí ele achou aquilo absolutamente antiprofissional. Não podia fazer porque não era profissional. Ele é píssico mesmo. Não, maravilhoso. Não. A gente abraçava e falava assim, parabéns, você estava muito bem. Quando a gente chegou no camarim, esse homem estava virado no giraia. Ele falou, vocês nunca mais se comportem dessa forma. Falta de respeito com a plateia que estava lá para assistir vocês se portando igual criança. Só que a gente era. Gilberto maravilhoso. Nunca mais se portem com essa... E aquele vozeirão, né? E ali eu entendi que realmente a plateia tem que ser tratada com respeito, sabe? Gente, enfim. Olha, essa conversa está maravilhosa. Eu preciso ir para mais um intervalo. Nós vamos para o último bloco. Vamos falar da Celeste, vamos falar dos prêmios, porque senão nós vamos passar. E eu prometo que a gente vai continuar essa conversa da sua trajetória num outro programa, porque eu acho que é super importante a gente ter registro dessas coisas, né? Porque Lil, por exemplo, deixou uma história maravilhosa, mas eu acho que ainda carece de muito registro, né? De detalhes, de como é que era ele nesse dia a dia, como é que ele era com os amigos, com os conhecidos, como é que ele se comportava. Falta muito dessa coisa do ator, né? Da pessoa por trás do ator, por trás da figura pública. A gente vai um pequeno intervalo e volta num instante para falar do premiadíssimo Eduardo Butaca. Já, já. Nossa República está de volta, ouvindo histórias maravilhosas do Eduardo Butaca, mas nós precisamos falar um pouquinho dos personagens e dos prêmios, do premiadíssimo Eduardo Butaca. Querido, a gente vai ter que voltar para a Escola Técnica numa outra conversa, porque eu só tenho mais 15 minutos e eu não quero perder a oportunidade da gente falar sobre os prêmios, sobre Celeste, sobre Sombra, sobre outros prêmios que marcam a sua carreira e que começam a definir um ator completamente independente, que não tem um grupo de teatro, mas que consegue sozinho ser tão eclético, com tantos personagens, enfim, uma história muito bacana. Como é que você chegou, vamos falar de Celeste primeiro, que é o último, que é um prêmio internacional, me fala um pouquinho desse prêmio e desse curta. Celeste, ele é muito significativo para mim, enquanto curta, muito antes até do prêmio acontecer, né? Porque o prêmio vem para chancelar esse processo que eu tive, que eu chamaria de um processo doloroso, porque Celeste nasce durante a pandemia, né? Durante esse isolamento social. Eu estava de malas prontas para passar uma temporada em São Paulo, onde eu ia entrar em cartaz pela primeira vez lá. Estava tudo certo com o teatro, estava muito empolgado, ao mesmo tempo ansioso. E vem o lockdown, né? Aquele momento que a gente achou que ia ficar 1 semana, 2 semanas, 3 no máximo em casa, né? E eu já tinha encaixotado tudo, e quando eu vi, passou 1 mês, 2 meses, eu tive que cancelar a passagem, tive que cancelar teatro, inseguro em relação financeira, fui ficando sem renda, fui ficando preocupado, fui ficando, e agora, preocupado com a saúde, com as pessoas, com os meus entes queridos, como todo mundo. E as minhas coisas todas encaixotadas,
E eu fiquei parecendo vivendo num não lugar, sabe? A minha casa virou um não lugar. Eu queria um livro, eu pensava, tá dentro da caixa. Será que eu abro? Sabe? Não, deixa para lá, depois eu leio esse livro. Até que eu cheguei num momento em que eu falei, não, eu preciso retomar a vida, eu preciso desencaixotar as coisas, eu preciso voltar os quadros para a parede, eu preciso sair da caixa, né? E eu fui registrando em áudios, pelo celular mesmo, né? Alguns insights, algumas reflexões sobre esse momento, porque a minha ideia ali era fazer um registro mesmo, uma crônica ali do que eu estava vivendo, enquanto artista, enquanto ser humano, para depois, talvez, escrever um monólogo ou uma peça de teatro. Né? Então, primeiro por áudio, depois eu comecei a escrever, e aí eu decidi que eu não ia fazer um monólogo, porque o monólogo ia... talvez eu ainda faça, mas eu decidi... Essa ideia virou uma outra ideia, que foi o roteiro de Celeste. Celeste conta a história de uma artista, que é uma artista transformista, que está em isolamento social e precisa fazer uma live. E ela está se preparando para esse show, ensaiando os seus números, e chega o grande dia. E todo o curta, que tem quase 9 minutos, se passa durante essa live, né, que seria uma live. Então eu me aproprio dessa linguagem, dessa interface da live, do Instagram, do Facebook. Ela entra e espera a sua audiência, né, as pessoas entrarem, enquanto ela fala, enfim, o que ela vai fazer ali no show. Só que ela vai percebendo que as pessoas não estão entrando. Então tudo que ela ensaiou, tudo que ela preparou, tudo que ela planejou, o que ela faz com isso? O que ela faz com a artista que ela é, com o ser humano que ela é, o que ela faz com isso? E aí ela começa a se questionar, por que eu ainda insisto? Por que eu ainda faço o que eu faço? Para que serve a arte? E ao mesmo tempo, quem eu penso que eu sou para querer ser o centro das atenções? Por que eu acho que as pessoas quereriam me assistir? Né? Em que momento eu achei na minha vida que eu era especial? Eu nunca fui. E aí toda o curta se passa, é um monólogo, é um plano de sequência, sem corte, e se passa nessa indagação, sabe? Da onde surgiu a ideia? Só quando você descreve aquela situação sua no apartamento com tudo encaixotado, em plena pandemia, sem saber para onde caminhar, né? Realmente uma cena que na minha cabeça se criou uma imagem muito forte e que retrata a angústia, eu acho, o sentimento de todos nós um pouco, né? Que houve um momento que todo mundo ficou sem rumo, né? Isso vai acabar amanhã, mas o amanhã não chegava nunca, né? E nós, aliás, ainda não chegou, claro que a gente já começa a ter um pouquinho mais de expectativa, mas realmente foi um fundo de poço, né? Para toda a sociedade, para no mundo inteiro, né? E bacana você ter conseguido retratar isso e puxar essa coisa da tecnologia, da live, que é realmente uma coisa constrangedora você assistir, às vezes, uma pessoa brilhante, com 1, 2, 3, assistir com audiência de 1 ou 2, 3 pessoas. É muito constrangedor, você fica nessa coisa de não querer sair para não magoar a pessoa, ainda mais se você conhece, enfim. É muito triste a gente estar vivendo uma fase em que a gente é mediado não pela qualidade artística, mas pelo número de views, sabe? De curtidas, de quantas pessoas estavam na live, de qual que foi o alcance, sabe? É muito triste a gente ter que viver isso, sabe? Eu acho que a arte ela é muito maior que isso, ela tem que ser. É claro que eu não estou dizendo em fazer um trabalho para ninguém, né? Para ninguém assistir, porque o processo artístico ele se dá Não, e até justamente porque entre obra... não tem sentido para artista nenhum. Isso é que nem Claro, jornalista. claro. Você escreveu uma puta de uma matéria para ninguém ler, ou fazer uma reportagem bacana em televisão para não veicular, para não passar em lugar nenhum, é um negócio doloroso, né? Agora você imagina para o artista, né? Porque a relação do artista com o público é fundamental, o que move, né? Me parece que, enfim, eu não sou artista, mas eu avalio desse jeito. Sim. Eu acredito na tríade, né? O processo, a arte se dá
obra, artista e público. Sem um desses três elementos não existe arte, né? Se eu colocar um quadro dentro de um museu e trancar ele, é só um quadro dentro de um museu trancado. É verdade. Não é uma obra. Verdade. Ficou muito forte para mim a imagem, acho que isso rende ainda mais a imagem do seu apartamento, com tudo encaixotado, essa coisa muito, esse não lugar que você nominou, porque eu acho que sintetiza muito, com muita força, tudo que a maioria das pessoas viveu, ou está ainda, muita gente ainda vivendo nesse período. Butaca, mas e aí o prêmio? Como é que é? Que lugar é esse? Como que chegou até lá e de repente descobriram você? Como é que um povo, não sei de onde, lá dos Estados Unidos, descobrem e premiam um documentário de um Butaca libanês cuiabano? Gostei, libanês cuiabano. Dá até um bom título aí para uma peça. Né? Foi assim, eu não sabia ainda o que eu ia fazer com isso, se eu ia postar no Instagram, no meu YouTube, o que eu ia fazer com esse material. Quando eu mostrei para as primeiras 2 pessoas, elas ficaram emocionadas, assim, palavras delas, né? Nossa, eu não esperava, fui pego de surpresa. Porque eu sou um ator de comédia e a peça e o filme não é uma comédia. Aí eu organizei uma sessão, pelo Zoom, inclusive, para meia dúzia de amigos. Falei, olha, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Aí eu fiz toda a explicação. Falei, olha, eu escrevi, eu fiz isso aqui. E quando eu volto dessa live, 2 amigas minhas estavam chorando, falando assim, nossa, que bonito. E aí o Thiago estava nessa live e ele falou, Edu, vamos inscrever em festivais. Eu faço a produção executiva para você. E o Thiago acabou me ajudando. E como a gente vinha de outros festivais, como a gente participou, ganhou já conhecia um caminho. Sombras, a gente já conhecia um caminho, a gente já tinha um mailing, um banco de festivais que mandavam para a gente, né? O famoso networking, né? E a gente começou a mandar para a curadoria de alguns festivais. Inclusive, tem muitos ainda que vão ainda sair o resultado, não sei o que vai ser. Aí eu recebi passou um tempo e tal, eu recebi a primeira seleção oficial. A gente foi selecionado para participar de um festival, era uma primeira bateria online do Lift Off Sessions, que é um festival de lançamentos, assim. Então, você quer lançar a primeira aparição do seu vídeo, você usa esse festival. Eles fazem uma seleção e a gente foi para a seleção oficial. Depois de lá, tinha um voto do júri popular. No voto do júri popular, a gente ficou até bem avaliado, a gente ficou, acho que, em nono ou em 10º, de 90. Eram 90. Eu, participante, não consegui assistir todos. Passou um tempo, eu recebi um e-mail falando que o curta tinha sido... Eu, na verdade, tinha sido selecionado como melhor ator, que era uma outra categoria. Era a primeira vez que eu era indicado como ator mesmo. Assim, na categoria ator. Bacana. Porque os outros eram melhor roteiro, melhor vídeo, melhor curta, né? E esse era específico, melhor ator em filme com a temática LGBTQ. Porque como é uma personagem transformista, ela acaba abordando de forma sutil essa temática. E eu falei, cara, a seleção oficial, nossa, é muito bom. É um festival nos Estados Unidos, de Nova York, é um festival grande, relativamente grande. Você entra lá e você vê pessoas que você só vê em filme, sabe? Eu ainda brinquei, eu falei, cara, o Hércules é um dos selecionados, o ator que fazia o Hércules no seriado da década de 90. De repente você se vê no mesmo festival que o Hércules, que você assistia em casa, sabe? Lá no CPA. É meio surreal, assim. Estou muito importante, estou tique, né? Estou bem tique. Estou tique no último. Podre de chique, né? E aí, logo passou alguns dias, veio o resultado. E aí eu ganhei como melhor ator de filme com a temática LGBTQ. Aí foi muito louco, porque eu abri o e-mail, li, aí eu falei, parabéns, você foi selecionado, aí veio o link para eu acessar lá, e tinha o meu certificado, aí vem a Láurea para você colocar no seu cartaz e tal, e explicando a próxima etapa, que é presencial lá em Nova York, em fevereiro do ano que vem. Não sei nem se eu vou receber convite, estou na torcida.
E aí aí tinha a grande categoria, que eles chamam de Outstanding Performance, que é o melhor dos melhores. E aí foi um africano que ganhou. E era uma produção muito grande, é um filme de guerra, é um curta, mas é um filme de guerra, tem muita explosão. Eu falei, cara, o meu vídeo não foi o orçamento daquela bomba que explodiu ali. Eu fico muito feliz de ver essas coisas, você falando aí da diferença de produção e tal. Almodóvar, por exemplo, tem grandes filmes com uma produção. E assim, a história, essa coisa da Celeste, sabe, ficou muito. Me soa muito Almodóvar. Acho que é uma coisa bacana, Sim, acho que é uma coisa assim, de muito. Porque assim, mostra muito sensibilidade, certo? O Tarka, a gente tinha que falar do Sombra, de todos os outros prêmios internacionais, a gente tinha que falar mais da sua vida, que tem coisas interessantíssimas que as pessoas precisam saber. Porque assim, você não é qualquer um, você é um grande ator, um grande comediante, tem personagens que estão no imaginário das pessoas. Enfim, eu a primeira vez que eu vi também fiquei assim, estarrecido, digo, gente, mas é tudo isso? E acho que nós precisamos continuar essa conversa. Então, você vai fazer um compromisso comigo da gente voltar o mais brevemente possível a gravar a continuação dessa conversa, porque eu acho que ficou muita coisa bacana para ser dita e que não foi dita. E eu queria, de coração, te dar os parabéns por essa sua vida de artista, por essa pessoa maravilhosa que você é, que nos orgulha a todos. Eu sou cuiabano de coração, sou um pau rodado que está aqui já há quase 40 anos. pau fincado. Pau fincado. E minha família, meus filhos, cuiabanos. E assim, eu tenho muito orgulho, né, de olhar para você, de poder estar aqui conversando com você, porque essa coisa de fã, né, é uma coisa muito bacana. Acontece mesmo com o Thiago, como acontecia com o Leo lá atrás, né? Então, obrigado e fica aqui, vou esperar que a gente possa marcar o mais brevemente possível um outro papo para a gente seguir conhecendo um pouco mais do Eduardo Abutaka, libanês cuiabano. Obrigado, Mauro. Eu fico realmente muito assim lisonjeado. Eu fico emocionado também. Eu acho que o menino do CPA, ele não fazia ideia que ele ia estar sendo entrevistado um dia, sabe? Isso é com muita franqueza que eu falo. O menino que imitava ali o Arruda, ele não tinha ideia que um dia ele pudesse ser uma referência para alguém, sabe? Me perguntaram como foi a sensação quando você recebeu a notícia. Eu falei, gente, a sensação foi de ler o e-mail, não acreditar muito, fechar o computador e pedir água, porque tinha acabado a água na minha casa. E não é que eu sou blasé ou que eu não sei a importância disso. É porque eu acho que coisas boas demoram tanto para acontecer que quando elas acontecem a gente não tem a dimensão que ela tem de fato. Eu acho assim como o Leo Arruda não tinha a dimensão da importância que ele era, assim como o próprio Paulo Gustavo, que a gente perdeu recentemente, não tinha a imensidão do que ele era. É claro que, no caso, ele tinha uma noção, mas não a proporção, sabe? Eu acho que eu tenho uma noção, mas eu não tenho a proporção. E eu prefiro continuar não tendo, sabe? Vamos continuar essa conversa. Eu quero muito continuar a prova, porque está muito boa. Vamos sim. Querido, muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. É uma conversa maravilhosa aqui com o Eduardo Butaca. E nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço.